todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas ao Arquitetando Orçamentos. Aqui falamos sobre orçamentos de obra. Meu nome é Marielle Dombrowski e o tema de hoje é: área de orçamentos é para mim? E aí, o que vocês me dizem? Vocês sabem me dizer se a área de orçamento serve para vocês? Se é uma área que vocês gostam ou não? Fala para mim, gente. Então, assim, eu resolvi fazer essa live para passar as experiências que eu já tive com o orçamento, para mostrar para vocês que o orçamento não é simplesmente você fazer um cálculo de custo, é muito mais do que isso, é você saber tomar as melhores decisões, é você se envolver com outros setores responsáveis também pelo orçamento, que o orçamento ele não é só a responsabilidade do orçamentista. Então, eu vou estar passando para vocês quais que são essas vivências, né? Vai que a área de orçamentos aí é a área que vai brilhar aí os olhinhos de vocês e talvez vocês se encontrem na engenharia. O que acontece? Quando se fala em engenharia, o que vem na sua cabeça? Quando fala em engenharia, vem o que na tua cabeça? Vem obra, né? Será que é uma crença em engenharia pensar que engenharia é só obra? Será que é uma crença ou não? Então, assim, a obra, na verdade, em si, quando ela vai para a execução, tem muitos outros estudos, outros setores por trás, né? Que acabam estudando essa obra, enfim, antes dela ir em campo e ser executada. Então, quais que seriam essas áreas, né? Se tem lá, por exemplo, um projeto inicial, né, um estudo de viabilidade, você tem a parte de projetos, quando você já, no caso, se você, a área de projetos, né, que tem arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico, tem todos os projetos, tem a área de orçamento, tem a área de planejamento, então, assim, tem várias outras áreas aí que é da engenharia, né? E isso também é engenharia. Então, por que assim, as pessoas acabam, acho que, tendo essa crença, né? Será que é crença, então, só pensar em obra ou não? Então, assim, se pode trabalhar em todas essas áreas que eu acabei comentando aqui com vocês. E aí fica um alerta, então, para, às vezes, as pessoas que acabaram se formando na engenharia civil, levaram anos, né, para se formar aí nessa profissão, e de repente vão para a obra, que acho que engenharia é a sua obra, então vão para a obra e acabam descobrindo, às vezes, que no caso não era aquilo que ela esperava, então ela começa talvez a meio que desistir do diploma de engenharia porque não se achou em obra. Só que, na verdade, tem essas outras áreas também que pode ser aí para você trabalhar na área de engenharia, né? Então, às vezes, se você não se adaptou em obra, você tem outras áreas, outros setores da engenharia que você pode estar se achando. Então, por isso que eu resolvi fazer essa live, para falar para vocês como que é um pouco essa área de orçamento de obras, de engenharia de custos, de acompanhamento, para vocês verem se realmente é uma área aí que seja do seu interesse, né? Então, assim, eu falo em crença, em quebrar essa crença, porque eu também tinha essa crença. Então, quando eu comecei digamos, eu me formei, eu fui para a obra, para mim, engenharia era obra. Orgulho para mim, né, chegar na faculdade, no estágio lá, tá com a botina suja que eu estava em obra. Então, para mim, era tudo obra. E depois que eu descobri que realmente que eu conhecia a área de orçamentos, então eu vi que engenharia não era só obra, então tirei uma venda dos olhos e vi realmente várias outras coisas que eu não tinha visto. Então, por isso que eu gostaria de estar compartilhando com vocês algumas experiências aqui, certo? Então, assim, o que eu aprendi com orçamentos, já estou um tempo em orçamentos, então o que eu aprendi com orçamentos, eu, Marielle, talvez não aprendesse tanto se eu tivesse em obra. Então, foi uma coisa que eu acabei me achando também, sabe? Então, eu digo isso porque eu acabei aprendendo muito e eu acho que também o que acabou contribuindo é porque o orçamento de obras, eu acabei, digamos, trabalhando com várias obras ao mesmo tempo e não só em uma obra.
Então, acho que isso pode ter contribuído bastante. Outra questão que, digamos, acabou agregando, que eu conheci muito essa questão de gestão. Então, orçamento, assim, não é uma coisa que você trabalha sozinho. Então, você tem que ter uma gestão ali dos processos, de todos os setores, para você acabar desempenhando esse tipo de trabalho. Então, também acabei lidando muito com pressão, com gestão. Pressão e gestão. E assim, o que eu aprendi, né, trabalhando com orçamentos? Eu sei que tudo acaba impactando no custo de uma obra. Então, por exemplo, eu sei que envolve todos os setores e a tomada de decisão de cada setor ali vai influenciar no meu custo. Então, eu tenho que ter um certo controle sobre isso, certo? Então, assim, eu sei, por exemplo, analisar um projeto e eu ter uma noção ali, por exemplo, se eu ver todas as atividades, quanto que é mais ou menos o custo por metro quadrado, então eu consigo também visualizar se alguma coisa está um pouco estranha, não, esse preço aqui deve ter alguma coisa errada nesse orçamento, então são coisas que tu vai ganhando sensibilidade, tu vai adquirindo ao longo do tempo com a experiência, mas eu gostaria de estar comentando aqui com vocês, porque eu acho muito bacana também, certo? Eu sei também que, digamos assim, qual o caminho que a obra tende a seguir, ela sendo executada de certa maneira. Por quê? Porque quando eu fiz os orçamentos, eu também fiz o acompanhamento desses orçamentos, de boa parte deles. Inclusive, foi de diversas obras e obras que estavam em etapas totalmente diferentes. Então, o que eu pude acompanhar? Eu pude acompanhar, digamos assim, que cada tomada de decisão em uma obra acabava influenciando no meu custo e eu tinha aquela visão também do que estava sendo, digamos, para que rumo a obra estava indo, tomando decisões daquela maneira, certo? E assim, é só um exemplo. Às vezes, por exemplo, um profissional, um recém-formado que está em obra, se ele, por exemplo, está em obra e ele vai ter um retrabalho, vamos supor que talvez esse profissional que está em obra, talvez recém-formado, que não tenha tanta experiência, vai achar que realmente é só um retrabalho e que não tem problema nenhum. Mas eu, como custos, como engenheira de custos, eu já vejo que aquilo vai impactar no meu orçamento, porque vai ter mais material, às vezes do retrabalho, questão de mão de obra. Então, eu já vejo que aquilo é um aumento de custo, né, no meu orçamento, que eu vou ter um desvio. E desvios em orçamento, a gente tem tantos positivos quanto negativos, né? Às vezes acabou um orçamento sendo subestimado ou superestimado em algumas etapas. Então, se tem desvios positivos e desvios negativos. E assim, no final da obra, o ideal é você ter um equilíbrio ali, né, entre esses desvios para você assim não sair tanto do custo esperado da obra. Mas o que eu gostaria de estar passando aqui para vocês é que, assim, ó, o sucesso de um orçamento não depende só do orçamentista. Então, vocês podem até tirar esse peso das costas, porque o sucesso do orçamento não depende só do orçamentista. Depende também, digamos, do responsável por projetos, depende também do planejamento, depende da gestão da obra, como a obra vai ser andada, da gestão mesmo que tem da equipe que está em obra. Então, por exemplo, essa responsabilidade do sucesso ou fracasso do orçamento não é só do orçamentista, tá? Só para deixar claro aqui para vocês. Por exemplo, vou falar de vivências que eu tive aqui, também de trabalhar na área de custos, acabar trabalhando com outros setores. Então, por exemplo, quando tinha, por exemplo, algum projeto, digamos, a gente ia estudar alguma tipologia de projeto, alguma alteração de projeto, eu acabava participando de algumas reuniões justamente para verificar se aquela alteração de projeto realmente, digamos, valeria a pena ou não, porque a gente sempre olha muito o lado do custo, né? Então, às vezes, algumas alterações de projeto, vamos supor aqui, vamos dar um exemplo, vamos fazer a alteração de um tipo de laje, por exemplo, vamos fazer uma alteração de um projeto. Tá, mas isso vai compensar realmente em questão de custo? Se a gente fazer essa alteração de projeto agora, digamos, vai atrasar alguma atividade em obra, há tempo de ter essa tomada de decisão ou não. Então, são várias outras coisas que você tem que contabilizar e não somente avaliar ali a diferença de custo.
Questão de planejamento. Questão de planejamento, a gente acaba acompanhando muito também, porque, digamos, você acaba estudando os planos de ataque do planejamento. Então, você também acaba se envolvendo com o planejamento. Porque, digamos, se eu for por executar a obra por esse caminho, ou se eu for por esse outro caminho, qual que vai ser a minha diferença de custo em relação a isso? Qual que seria a melhor escolha? Então, você também acaba participando de algumas tomadas de decisões. E o pessoal que é de gestão de obra, a gente também acaba compartilhando muitas experiências e também tirando muitas dúvidas, porque quando você faz um orçamento, às vezes o pessoal acaba te ligando para saber, mas qual estudo que você fez na época? Realmente esse daqui é o que mais vale a pena? Qual que foi o estudo da época? Como que você fez isso? Então, às vezes, eles acabam para tirar dúvida do orçamento, assim como eu também, às vezes, ligava para o pessoal da obra para tirar algumas dúvidas de algumas coisas que eu precisava saber se realmente valia a pena, como é que era em obra, que é totalmente diferente você ver, por exemplo, como é executado em obra e, às vezes, uma comparação no papel ali, sendo que você não teve experiência sobre aquilo. Então, a gente acaba compartilhando também algumas informações, enfim. Então, a área de orçamentos, ela, digamos assim, ela acaba relacionando com todos esses setores, né, dentro de uma empresa. A diferença, digamos, de quem trabalha em obra também tem contato com o pessoal, né, de planejamento, de orçamento, de projetos, enfim, assim como eu, na área de orçamento, tenho contato com essas pessoas. Só que qual que é a diferença? A diferença é que eu, trabalhando com orçamento de obras, eu tenho contato com várias obras ao mesmo tempo, em andamentos diferentes, enquanto, por exemplo, o pessoal da obra está focado em uma obra apenas. Então, tem uma diferença aí. E assim, se você trabalha assim com orçamento, com custos, e você tem a oportunidade de acompanhar esse orçamento, digamos, acompanhar esse orçamento, verificar se realmente o que você orçou está indo conforme esperado ou não, acompanhe, porque assim acaba gerando muito conhecimento, mas muito conhecimento mesmo. Eu aprendi muito, porque às vezes o que eu orçava, eu via que em campo às vezes não era bem aquilo, tinha que considerar uma perda maior, entendia a metodologia, então a gente vai ganhando experiência, né, ao decorrer do tempo. Só que tem uma diferença aí entre você fazer, por exemplo, orçamento para empresas e orçamentos terceirizados. Qual que seria essa diferença? A diferença é que o orçamento terceirizado, você acaba fazendo o orçamento inicial da obra ali, e é mais um estudo, né, um orçamento que você faz e você não tem tanto um acompanhamento. Então, só foi um orçamento terceirizado, né, que foi um estudo que você apresenta. Agora, se você, por exemplo, trabalha como uma orçamentista dentro de uma empresa, é um pouco diferente, porque você acaba acompanhando todos os processos, todos os setores, então, digamos que você acaba se envolvendo muito mais do que fosse somente fazer um orçamento terceirizado ali de início. Então, tem essa diferença que se você trabalha para uma empresa, você consegue ter esse acompanhamento e acaba gerando muito mais conhecimento referente às atividades ali, aos coeficientes, enfim. Então, assim, só para mostrar para vocês que, digamos, não é só a conta que você faz ali, o quantitativo vezes o preço, e esse é o orçamento. Na verdade, você acaba estudando várias outras coisas por trás, né? Que a gente falou aqui, questão de projeto, se vale a pena ou se não vale, questão de planejamento. Então, digamos, não é só uma continha, mas você acaba participando de algumas tomadas de decisões. E a gente também acaba, digamos, tendo conhecimento, assim, das alterações, né, do custo durante o andamento da obra. Então, por exemplo, vamos supor aqui, se uma obra, digamos, ela estava com prazo de 20 meses, e desses 20 meses, você viu que, na verdade, não vai concluir em 20 meses, mas você vai concluir em 24 meses, vamos supor aqui. Então, nesses 24 meses, digamos, você teve 4 meses de atraso. Vocês imaginam quanto mais ou menos é o custo que você tem referente a um atraso de 4 meses? O que vocês acham? Então, assim, o que eu vejo? Talvez uma pessoa que esteja em obra pense assim,
O que vai mudar esses 4 meses se, por exemplo, a minha produção, o material já está comprado, às vezes minha produção, digamos, a minha mão de obra eu pago por produção, então às vezes não vai ter tanta diferença assim, né? Mas o que eu falo para vocês é que é justamente assim, os custos indiretos pesam muito no atraso da obra. Então, os custos indiretos, o que seria? Na verdade, eu vou comentar só o principal custo indireto aqui, que, digamos, o custo, digamos, já vai lá em cima com o atraso da obra. É justamente, por exemplo, a equipe administrativa. Por quê? Se você pegar uma equipe administrativa, por exemplo, de uma obra completinha. Vamos pegar aqui, por exemplo, engenheiro, técnico de qualidade, técnico de segurança, estagiário, um administrativo, um pessoal de compras, né? Vamos supor aqui uma obra grande, né? Se você, por exemplo, tiver toda uma equipe completinha, cara, e você atrasar esses 4 meses que eu falei, é praticamente uns 50 mil por mês. Então, se você atrasou esses 4 meses, o teu custo indireto só da equipe administrativa já é um desvio de 200 mil, entende? Então, você consegue ter uma outra perspectiva de como acontece isso em obra. E assim, o que acontece? O final de obra, eu sei que é sempre complicado, né? Mas eu vejo que um bom gestor de obras, por exemplo, ele sabe que a equipe administrativa vai pesar muito no final da obra e o que seria o ideal? Ele reduzir a equipe dele no final da obra. Mas o que eu digo de reduzir, não mandar, às vezes, o pessoal embora, tá? Mas pegar, por exemplo, e intercalar, por exemplo, esses funcionários com uma outra obra próxima, enfim, que já vai dividindo esse custo, porque senão realmente vai ficar um custo muito pesado da equipe administrativa ali nos custos indiretos, conforme o replanejamento dessa obra, certo? Outra coisa também, que a gente tem uma outra visão, né? Alterações de projeto, que conforme eu tinha comentado, que não é, digamos, só você calcular se aquela alteração de projeto vai ter um custo menor ou se vale a pena ou não, mas envolve outras coisas por trás que você tem que acabar avaliando, por exemplo, em uma alteração de projeto, quando você tem que tomar uma decisão do que é o melhor caminho a se seguir. Então, por exemplo, assim, se você alterar esse projeto, você vai ter um replanejamento da tua atividade em obra? Se você tiver um replanejamento, digamos assim, se já estava, por exemplo, com os materiais planejados, se já compraram esses materiais, às vezes você fazer uma alteração de projeto, por exemplo, você vai ter todo um retrabalho, talvez a equipe de obra já fez todas as requisições daqueles materiais. Então, não é somente, vamos alterar isso daqui, você tem que analisar todo o impacto que vai ter na obra, entende? Tudo que já foi feito, enfim. Então, assim, essa atividade, ela será replanejada? Então, será que vale a pena, às vezes, trocar? Então, você tem que avaliar isso como um todo, sabe? Então, esse seria um exemplo para vocês. Outro exemplo também que eu gostaria de comentar aqui seria de alteração de equipe. O que seria isso? A gente teve um estudo de uma obra no qual a gente tinha, digamos, instalação elétrica e hidráulica, e a gente estudou uma proposta de um fornecedor que grandes construtoras utilizam, tá? Que é justamente você pegar já kits de hidráulica e elétrica. Então, utilizam muito, por exemplo, em projetos Minha Casa Minha Vida, por exemplo, de você contratar esses fornecedores que eles já vêm com os kits. Então, por exemplo, já vem com o kit praticamente do banheiro montado, você só encaixa ali, enfim, já tem a mão de obra que instala, só que esses fornecedores é material e mão de obra. E no estudo que a gente estava fazendo dessa obra, a gente viu que valeria muito a pena, em questão de custo, fazer essa troca. Você pegar, por exemplo, esse fornecedor com material e mão de obra, já com o kit, já ia ajudar, o custo estava valendo a pena, questão de planejamento também seria muito bom, mas aí tinha um problema, que seria o quê? Essa obra já estava prestes a começar. E daí, como que faz? Porque, digamos assim, se já tem uma certa quantidade em obra que ela já está se dando início, aquela atividade, digamos assim,
como é que eu vou tomar essa decisão? Beleza, vamos fechar com esse fornecedor, até o fornecedor fazer os kits, até o fornecedor ter a equipe, até levar isso em obra, até, digamos, ter esse treinamento, até a obra, digamos, ganhar ritmo novamente. Então, talvez não seria a melhor tomada de decisão naquela hora, porque você tem que acabar avaliando também outros fatores e não somente o custo, entende? Então, isso que acaba acontecendo. Outra coisa que eu gostaria de estar comentando com vocês também é a questão de método executivo, que também não é só pegar o custo mais barato. Então, assim, eu tive também uma questão de fazer um estudo de uma laje, de uma troca de uma laje, e essa troca de laje também ia ter um custo, assim, muito melhor comparado à laje que a gente estava executando. Muito melhor mesmo, assim, uma economia absurda, ainda mais, digamos, nessas torres Minha Casa Minha Vida, que são diversos blocos, né? E o que aconteceu? A gente acabou estudando, enfim, e na verdade acabou acontecendo, mas agora não acontece mais, porque eu já sei. Mas o que acabou acontecendo? Que esse estudo ele era muito bom, só que quando eu fui apresentar, por exemplo, para o meu superior, eu não me dei conta de uma coisa. E essa coisa era o seguinte, que, digamos, no memorial comercial já estava especificado o tipo de laje que deveria ser para esses empreendimentos. E esse tipo de laje que eu tinha feito o estudo não era laje maciça, e no memorial estava laje maciça. Então, o que acontece? Digamos, para a gente fazer essa troca, que ia ser uma economia muito boa, o que a gente teria que fazer? A gente teria que pedir permissão para todos os clientes que haviam comprado os apartamentos. Então, digamos que assim, ia demandar muito tempo para, digamos, a gente ter um resultado para ver se poderia trocar aquele tipo de laje. Então, é uma coisa que, por exemplo, agora eu sei que, na verdade, como esses empreendimentos, eles acabam vendendo já quase todos os apartamentos antes mesmo de executar a obra, então são coisas que você fica meio engessado de fazer essas trocas. Então, esse daí também é um ponto de atenção. Que, digamos, se não é só analisar o custo, mas você entender a situação como um todo, o que pode impactar. Então, olha só, a metodologia da troca da laje e impactar, às vezes, talvez vai se saber de um processo de algum cliente que não aceitaria, enfim. Então, envolve várias outras coisas por trás, certo? Então, vocês entendem que não é apenas um cálculo ali, a área de orçamentos, você somente fazer um cálculo e verificar o custo de um tipo para o outro, que envolve muita coisa por trás e que você vai ganhando conhecimento, né? Durante o período que você está nessa profissão, você vai ganhando experiência. Mas você vê que digamos, essa área é justamente um envolvimento de uma gestão toda por trás, né? De todos os setores, praticamente. Então, assim, lógico que você, para seguir na área de orçamentos, você precisa ter ali uma boa base de insumos, de composições, isso é o básico do orçamento, né? Mas tem outras coisas por trás. E tem outras coisas que eu digo bem maiores, que eu vou comentar aqui com vocês. Vocês estão me acompanhando aí? Estou falando muito rápido. Então, assim, outras coisas que é por trás, né? Então, como você tem acesso a todos esses setores, a todas essas tomadas de decisões, você acaba tendo um maior controle sobre aquele projeto. Então, de certa forma, é responsabilidade tua você tomar as melhores decisões, certo? Conforme mencionado ali, que eu dei exemplos para vocês, e também você garante uma maior rentabilidade ali do teu investimento, né? Então, assim, quanto menos você gasta, quanto melhores as tomadas de decisões que você toma, automaticamente você está tendo mais benefícios para a empresa, mais lucro, né? E outra coisa também que eu acho muito bacana, assim, na área de orçamentos e que talvez não sejam todas as empresas que realizam, é o seguinte: fazer um orçamento para finalização da obra. Então, o que seria fazer um orçamento para finalização da obra? É justamente, digamos assim, você saber
exatamente o preço da tua obra lá no final. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz um orçamento de uma obra, você faz esse orçamento, e esse orçamento, digamos assim, a gente sabe que aquele orçamento que você fez, na verdade, ele não continua igual até o final da obra. Vai acontecendo diversas, vamos supor assim, cagadas durante o andamento da obra e que vai ali aumentando os desvios, enfim. E o que seria esse orçamento de finalização? É você, digamos assim, tudo do passado você contabilizar, né? Tudo que foi incorrido, então se somar tudo que, digamos, já foi gasto no passado e, digamos, de hoje até terminar a obra, o que você tem que modificar no teu orçamento? Então, digamos, acaba acontecendo várias coisas, né, durante o andamento da obra, e que você já pode fazer uma previsão de quanto será a tua obra realmente lá no final. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, teve uma alteração de projeto durante a execução da obra, então você já considera essa alteração de projeto nesse teu orçamento de finalização, porque já é um outro custo, né, digamos assim. Ah, teve troca de uma metodologia de, por exemplo, de muro de arrimo. Ah, antes era muro de arrimo em loco, agora é muro de arrimo pré-moldado. Então já é um outro custo que você também já acaba contabilizando nesse orçamento. Preços de mercado. Preço de mercado, o que você considerou no orçamento lá de início, não é mais no meio da obra. Então, você também já vai alterando, por exemplo, o preço de mercado. Ah, você viu que no teu orçamento, por exemplo, faltou um serviço que você sabe que será necessário. Então, você também acaba, digamos, você faz todas as alterações necessárias no orçamento que você sabe que vai precisar até o final da obra. Então, se você somar, por exemplo, tudo que é passado, incorrido, quanto você já pagou, não quanto que estava no orçamento, quanto que já foi incorrido mesmo, em dinheiro, e você somar esse valor que você tem estimado, que você já sabe, já contabilizando tudo isso, você tem um orçamento para finalização de obra muito mais assertivo. E para por que esse tipo de orçamento é importante, né? Esse tipo de orçamento é importante porque, digamos, você tem um planejamento financeiro muito mais realista do que você, por exemplo, ter lá um cronograma físico-financeiro do orçamento inicial que você sabe que não vai fechar naquele valor, porque você sabe que um orçamento lá no final tem tanto desvio para mais quanto para menos, né? Então, por isso que é importante você também fazer esse tipo de orçamento de finalização, que é justamente para você ter esse planejamento físico-financeiro mais realista, e que isso muito importante para a empresa, né? Saber quanto que ela vai gastar realmente nos próximos meses, digamos assim. Então, se você, por exemplo, somar vamos supor aqui 10 obras que estão em andamento e você tem esse orçamento mais assertivo e você colocar ali conforme o planejamento quanto você realmente vai gastar durante esses próximos meses, tu tem um valor muito mais realista. E se você for pegar esse valor e você comparar, por exemplo, com o orçamento inicial que era para ser, gente, dá uma diferença muito grande. Dá uma diferença muito grande. Claro que depende também do orçamento, que nem eu falei aqui, depende de várias coisas. Então, o sucesso de um orçamento não depende só do orçamentista. Então, assim, não é para você, orçamentista, se você for seguir essa área, você se sentir culpado, porque realmente, que nem eu falei, são várias engrenagenzinhas, né? Então, por exemplo, se deu um problema em projeto, ou se deu um problema em planejamento, ou se deu um problema em compras, ou se deu um problema, enfim, no orçamento, deu um problema na gestão da obra, deu qualquer problema, vai influenciar no custo. Então, assim, não acho que o sucesso do orçamento, digamos, é somente do orçamentista, que não. Que nem eu falei para vocês aqui, o orçamentista ele acaba não trabalhando sozinho, então são diversos setores que você acaba tomando decisão e tem algumas coisas que vão saindo do controle, às vezes quando vê é tarde demais, enfim, e acaba acontecendo. Então, só para mostrar para vocês como que é trabalhar com custos, como que é trabalhar com orçamentos, que você acaba às vezes tomando muitas decisões aí e que acaba tendo relacionamento realmente com outros setores, né? Conforme eu falei aqui, é diferente você, por exemplo, fazer um orçamento terceirizado
né, que você não tem, às vezes, tanto acompanhamento e relacionamento de fazer um orçamento, digamos, dentro de uma empresa, você ser um orçamentista de uma empresa. Então, queria mostrar esse outro lado de custos aqui para vocês, que realmente não é só fazer uma continha, ver projeto e somente isso. Na verdade, você acaba adquirindo muito conhecimento, né, de outras áreas também, quando você vai fazer um orçamento, por ainda mais que você vai trabalhando, digamos, com diversos orçamentos ao mesmo tempo, de várias obras e, digamos, em andamentos diferentes. Então, você vai participando de diversas tomadas de decisões e isso é muito importante, né, para o crescimento de cada um. Então, queria mostrar esse lado de custos justamente porque eu acho que talvez muitas pessoas veem engenharia somente como obra. Não, que engenharia é obra. Não, existe muita coisa por trás antes da obra e que são setores muito importantes. Certo? Vocês têm alguma dúvida? Então, assim, para quem não conhece sobre orçamento e engenharia de custos, passei essas vivências, né? Justamente para vocês talvez se apaixonarem aí pela área de custos, né? Querer entrar nesse mercado. Eu acho que é uma área assim que está em muito crescimento, desenvolvimento. Então, é uma área aí que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha, verificar se realmente tem a ver com o perfil de vocês. Então, o que seria bom? Às vezes você avaliar, por exemplo, o que a área de custos, digamos assim, que você acha que seja positivo para você e o que você acha que talvez você não gostaria. Então, acho que às vezes, na hora de você tomar uma decisão para que área você seguir da engenharia, é justamente você colocar os pontos positivos e os pontos negativos, certo? Assim como trabalhar em obra, trabalhar com planejamento. Ah, colocaram aqui, adorei conhecer melhor a área. Obrigada por compartilhar sua experiência. Imagina, espero que tenha ajudado. Certo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, também vocês podem me mandar um direct, não tem problema nenhum, que será um prazer responder vocês. Tá bem? Muito obrigada e boa noite para vocês.